Olá, eu sou Ana Dantas. Bem-vindos à primeira temporada do Café Universitário, realizado pela FAAC Web TV em parceria com a direção da FAAC. O Café estreia sua primeira temporada com um formato novo, trazendo à tona para o nosso ambiente universitário temas relevantes discutidos atualmente pela sociedade. E para isso, contamos com duas convidadas dispostas a conversar com a gente sobre esses temas. Segura aí, que a primeira temporada do Café Universitário está apenas começando. No programa de hoje, temos como convidada a estudante Maria Eduarda, que é aluna do curso de Rádio e TV aqui da Unesp, atleta e vice-presidente da Atlética da Unesp de Bauru. Conta um pouco pra gente como é ser presidente da Atlética. Eu não esperava ser o que é. É bastante trabalho, mas ao mesmo tempo é muito gostoso trabalhar com esporte no âmbito universitário, que é muito diferente, né, do profissional e tudo mais. Sim, obrigada, Maria Eduarda. Aqui com a gente também, a gente tem a Elaine Trevisan. Ela é jornalista esportiva na Rede Vida, comentarista e também narradora. Eu tô curiosa para saber e acho que o pessoal de casa também. Como é o seu trabalho na Rede Vida? Olá, boa noite. Então, Ana, de tudo você quer saber? Das três partes? Pode então, falar. Vamos lá. Como repórter esportiva, a gente tem um programa diário de esportes, então eu faço matéria todo dia sobre vários esportes para esse programa. Como comentarista e narradora, a gente tem transmissões aos sábados. No começo do ano a gente faz a Copinha, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No primeiro semestre, Paulista 2 e A3. No segundo semestre, Copa Paulista e Paulista Sub-17. Agora a Rede Vida não tem mais narradores nem comentaristas homens. Então, nesse segundo semestre, são só mulheres narrando e comentando. Repórter em campo eu fazia, mas agora nesse segundo semestre eu narro e comento e a gente tem repórteres homens. Entendi. Muito obrigada por vir, Elaine. Antes de mais nada, eu só queria agradecer a presença das nossas duas convidadas. E agora que o pessoal de casa já conhece os nossos convidados, acho que podemos começar a nossa conversa. O tema de hoje é a mulher no esporte. E para começar, eu quero ler essa notícia do Globo Esporte de junho desse ano. Serena sai da lista e top 100 de atletas mais bem pagos não tem mulheres. Essa é uma lista da Forbes que desde 2010 faz esse levantamento com ao menos 50 atletas. Em 2017, a Serena Williams, tenista americana, era a única mulher na lista. Esse cenário ilustra um pouquinho do que a gente vai discutir hoje, a desigualdade no esporte. Ao ver esses dados, qual é a perspectiva de vocês com relação ao esporte e a mulher hoje? Eu acho que hoje, se a gente comparar com alguns anos, já está muito diferente, mas ainda assim não está muito longe do ideal. Se você for parar para ver a visibilidade que o esporte feminino tem, tanto financeiramente quanto na mídia, é muito discrepante do esporte masculino. Então, a gente já caminhou um longo caminho, mas ainda falta muito, assim. E o que você acha, Elaine? Eu acho que a gente tem diferenças também entre modalidades. A mulher no esporte, primeiro, ela tem duas visões da mulher sexualizada. Quando a gente pensa em esporte masculino, eu estudo na minha tese de mestrado a mulher no futebol feminino especificamente, desde a comunicação até ela como atleta. Mas, por exemplo, se a gente levar para outros esportes, o futebol, fato, não é para mulher no Brasil. Isso é sociocultural, a gente tem que desconstruir isso um pouco. Mas em outros esportes, por exemplo, o tênis, que, por exemplo, a Serena figurava. Isso é um esporte visto que não abala a feminilidade da mulher, ela é meiguinha, tudo. Mas olha como o homem joga tênis. Ele joga de short, de camiseta, e como a mulher joga tênis. Então sempre é um pouquinho sexualizada essa imagem. Eu acho que é isso que a gente deve quebrar, principalmente quando fala, a gente ganha espaço. A gente não era como era antigamente, mas a gente ainda bate em alguns obstáculos que são os mesmos. A gente aceita a mulher em algumas modalidades que não vão em esportes de contato jamais, tipo um rugby, um futebol, um boxe. Isso a gente não aceita muito bem, mas um vôlei, é bonitinho, é aceitável. Um tênis, natação, tudo bem, apesar que, nossa, vai ficar com as costas enormes. Então, a gente tem alguns obstáculos. Acho que a gente ainda tem que bater nesses obstáculos e quebrar barreiras que a gente ainda alimenta até hoje. Então, a gente ainda vê uma mulher jogando futebol e fala, vamos usar um termo bem chulo aqui, mas é o que todo mundo fala. É sapatão, é não sei o quê. Ou senão, uma mulher que gosta de futebol e vai pra torcida. É Maria Chuteira. A gente ainda alimenta esses estereótipos. Eu acho que é isso que tem que mudar um pouco. É verdade.
A Elaine levantou pontos importantes para a nossa discussão de hoje. No próximo bloco, a gente vai entrar mais a fundo nessa discussão. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Café Universitário. No primeiro bloco, nossas convidadas estavam falando sobre suas perspectivas da desigualdade no esporte hoje. E vamos continuar com esse tópico. A universidade é um lugar em que a mulher tem a oportunidade de entrar em contato com os esportes, por vezes devido às atléticas, né? Ou políticas do próprio campus. Maria Eduarda, como você vê a mulher inserida no esporte universitário atualmente? Então, eu acho muito engraçado, assim, porque a primeira presidente que a gente teve da Atlética Mulher foi em 2015 e no ano de 2018, que é esse ano, é o primeiro quadro de diretores que tem mais mulheres do que homens e é a primeira vez que a presidência, tanto a presidente quanto a vice, é composta por mulheres. E eu acho muito engraçado, porque desde 2015 as modalidades femininas, elas estão muito mais à frente do que a masculina, pelo menos na realidade do campus de Bauru. Em 2016, por exemplo, o vôlei feminino, o handball feminino e o futsal feminino chegou na final. Em 2017, o basquete feminino foi a única modalidade que chegou à final, sendo que o vôlei e o handball feminino chegaram na semi. E esse ano a gente vê pelo jogo que a gente teve semana passada, de um campeonato que a gente participa, que é da FUP, da Federação Universitária Paulista, que a gente teve jogos do vôlei masculino e feminino, handball masculino e feminino e do futsal masculino. E as modalidades que ganharam foi o handball feminino, o basquete feminino, que também teve, eu não falei, e o futsal feminino não, e o vôlei feminino. Então, tipo, eu acho que num panorama geral, as mulheres estão muito mais inseridas, assim, elas vão atrás, elas sempre passam na sede da Atlética perguntando quando tem jogos, quando tem treinos, e elas se mostram mais interessadas. Não sei, eu acho que é uma visão um pouco mais minha por estar por dentro agora, mas é bem interessante. É bem interessante. Bom, mesmo com esse cenário negativo, há uma expectativa de mudança. No Brasil, por exemplo, existe um projeto de lei no Senado que visa a proibição da distinção dos valores entre atletas homens e mulheres nas premiações e competições em que haja emprego de recursos públicos ou por entidades que se beneficiem desses recursos. Esse é um ponto importante em que o governo pode interferir, então a gente pode pensar qual vocês acham que é a responsabilidade desses órgãos públicos em diminuir essa desigualdade entre o homem e a mulher no esporte? Eu acho que é meio que total, né? Porque a gente tem que ter, nessa construção sociocultural que o Brasil vem, de uma sociedade machista, enfim, que se construiu ao longo da história, isso era de toda a sociedade. A gente começou um sistema político sem a mulher poder votar e a gente conquistou isso através de uma lei. Então a gente construiu uma sociedade desigual e agora a gente vai precisar de alguns dispositivos legais através de órgãos públicos e oficiais para regularizar isso. Sim. A gente falou no comecinho do primeiro bloco uma diferença de salários, né, quando a Serena sai da lista. Ó, se a gente pegar o brasileiro do ano passado, o brasileiro feminino, a final foi entre Corinthians e Santos, de futebol feminino. Somando os pagamentos dos dois times inteiros, você tinha 220 mil. Um time era 120 e o outro era 100 mil. O time inteiro. A gente acabou de ver um jogador indo pro Internacional com 30 e poucos anos, que é o Guerreiro, nem tá no auge da sua carreira, para ganhar pelo menos 800 mil em folha, mais 200 mil em marketing que vem, entendeu? Isso aí seriam 10 times no futebol feminino. Então alguém precisa regularizar isso de alguma forma. Não espere que isso vai vir de boa vontade de equipe ou patrocinador ou coisa assim. Então eu acho que é uma responsabilidade que sim, tem que vir do governo. É verdade. E quais modalidades você acha que as mulheres acabam tendo mais interesse? É o que ela falou no primeiro bloco. Por exemplo, as modalidades que as mulheres ainda conseguem ser mais femininas. Não gosto de usar essa palavra, mas deu pra entender assim, né? Então, sei lá, o vôlei, o tênis. Até o handball é uma modalidade que tem bastante, por mais que é uma modalidade com mais contato, tem bastante mulheres. Então, eu acredito que as modalidades que ainda são aceitas socialmente, vamos dizer, que uma mulher pode praticar, sabe? Mas aí parte para uma luta, para futebol, que elas são
majoritariamente masculinas, assim, fica, sei lá, mal vistos. Não que eu concorde com essa visão, mas... Você acha que o incentivo dentro de casa, com a família, é muito discrepante entre o estímulo da mulher no esporte e do homem? Eu acho que depende da família também, né? Por exemplo, eu sempre fui apaixonada por futebol. E meu pai nunca falou que deveria ser o contrário. Quando ele comprava bola de futebol, ele me trazia as camisas do meu time, ele jogava futebol comigo. Então eu nunca entendi que isso era errado. Eu fui entender que não é errado, mas eu fui entender que a sociedade não aceitava isso quando eu me formei jornalista, eu fui trabalhar com isso e, tipo, sofri o preconceito de homens. Onde vocês estão, entendeu? Então, tipo, eu acho que vai muito da família. Eu acho que a gente tem essa discrepância, como eu já falei, porque de sociedade, de uma construção sociocultural, que talvez os meninos sejam mais incentivados a esportes que a gente considera masculinos. A gente não, eu também não. Mas enfim, a sociedade fez essa construção. Então o menininho vai lá, você vai jogar futebol, a menina vai jogar vôlei, eu acho que o handball também já está sendo mais inserido para a mulher, mas eu acho que vai muito de cada família. E eu acho que a gente começa a mudar essa cultura dentro de casa, porque quando meu pai me fala que futebol também é coisa de mulher, eu entendo isso. E eu acho que se as famílias forem educando assim, a gente vai conseguir crianças menos preconceituosas e talvez uma sociedade mais igualitária. É verdade. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai fazer uma pausa para um cafezinho e daqui a pouco a gente volta com o Café Universitário. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Café Universitário. Hoje nosso tema é a mulher no esporte. E no bloco anterior, continuamos a nossa discussão sobre a desigualdade. Agora, outro ponto importante é que essa movimentação pela igualdade no esporte não está somente dentro das quadras e dos campos. Existe um movimento dentro da mídia esportiva. As mulheres estão ocupando espaço que antes era visto apenas como masculino. Esse ano, uma mulher narrou pela primeira vez na história um jogo da Copa do Mundo, no Fox Sports, que teve um canal dedicado apenas à narração feminina nos jogos da Copa. A ESPN também tem toda uma plataforma dedicada ao esporte feminino, que é o ESPNW. Elaine, você pode contar um pouquinho pra gente sobre a sua experiência como narradora e como que é essa questão da representatividade? Vamos lá, eu comecei a narrar há 2 anos atrás, em 2016. Minha primeira narração foi em 1º de outubro de 2016. E a gente fala, por que 1º de outubro? Porque era o Outubro Rosa. Então, é sempre assim. A ESPN tem um portal ESPNW voltado para mulher. Mas quando eles trouxeram a Luciana Mariano, que é agora a narradora do canal, ela fez uma narração especial em 8 de março. Então, sempre tem que ser assim, ou outubro, ou no Dia Internacional da Mulher. E daí, no caso da Luciana Mariano, teve um levante da internet falando, pô, ela tem que ficar, não só no 8 de março. E ela foi e conseguiu. Ela é narradora da ESPNW. Daí a gente tem na Fox Sports, esse ano a gente teve 2 realities ou talent shows. Um do esporte interativo, que era para escolher a narradora da Champions League. Esse eu participei. E o outro era o Narra Quem Sabe da Fox, para escolher as narradoras da Copa do Mundo. Então, no esporte interativo, tivemos as primeiras mulheres a narrar a Champions League. Legal, um programa. Narramos onde? Fora o programa que era para chamar a atenção de todo mundo, foi no EI2, que é o canal secundário. Faz um programa para falar do Narra Quem Sabe, vamos dar espaço para a mulher. Elas narraram onde? No Fox 2, no canal secundário. Então, por mais que se abra um espaço e eles colocam de tipo, estamos abrindo, isso é um produto de marketing, é ano de Copa do Mundo, você precisa ter um diferencial no seu canal. Quem tem mulher narrando? Ninguém. Então, todos os canais colocaram mulheres para narrar. Quem não tinha Copa apelou para Champions, quem tinha Copa apelou para Copa. Mas aonde você deu o lugar igual para elas? Em nenhum dos canais. Porque se narra no 2 e, por exemplo, no meu caso, a gente narrou a Champions League no EI2. O EI2 não era para você precisa pagar para ter o EI. O EI2 e o EI Plus nem vem nesse pacote, você tem que pagar mais. Você entendeu? Então é uma coisa mais surreal ainda. Porque se o cara já tem algum preconceito ou já acha estranho, eu acho super normal achar estranho. Não é comum eu ligar e ouvir a voz de uma mulher narrando. A gente vai ter que se acostumar com isso. O que eu acho
que não pode acontecer é não ter essa possibilidade de voz. Eu posso querer ouvir uma mulher narrando e eu posso querer ouvir um homem, mas eu tenho que ter essa possibilidade de voz. Então aí você nem dá a possibilidade, porque se o cara estranha, imagina que ele vai comprar para ouvir, entendeu? E o Narra Quem Sabe da Fox, depois de um levantamento de audiência, foi o canal menos assistido da Copa do Mundo. Porque então como você quer apresentar um diferencial se você não, de fato, não dá espaço a esse diferencial? Então, tipo, a minha história de narração começou em outubro, e agora sim, agora eu tô narrando sem ter dia. Ainda bem que eu não precisei de um outubro ou de um 8 de março mais para narrar. Mas, obviamente, que tem aquele preconceito. Eu tenho a voz um pouco grave, então, por exemplo, a outra narradora, ela tem uma voz um pouquinho mais aguda, então talvez eu sofra menos. Porque minha voz não é considerada feminina. Então, tipo, a menina grita gol, fica parecendo uma mulherzinha. Talvez a minha não é tão mulherzinha, mas, tipo, narro como uma mulherzinha sim, com muito orgulho, entendeu? Então, essa construção de narração ainda é muito difícil, ainda é muito nova, apesar de a primeira narração feminina ter sido feita na década de 70. 50 anos depois, a gente ainda tá achando isso novo, ainda tá lutando por isso. Enfim, começou lá, há 2 anos atrás, falei de um monte de coisa para chegar, tô narrando agora. Para mim é uma oportunidade muito legal, mas ainda é um desafio e ainda não é aceitável, ainda não está sendo muito aceito, mas eu acho que é uma possibilidade que tem que ser trabalhada para um dia o cara ligar e falar, pô, uma mulher, pô, uma coisa que eu acho que não vai existir um dia, narração feminina. Pô, estão narrando um jogo. E daí indifere se é uma mulher ou um homem. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar um pouco. É verdade, é uma questão muito complicada, né? Porque a gente sempre liga num canal de esporte, seja o esporte que for, a modalidade que for, a gente sempre espera essa voz de homem. É uma coisa que está muito enraizada na sociedade, né? Então, quando a gente vê uma mulher, quando vê uma outra mulher narrando um esporte, é uma coisa muito boa, é uma representatividade muito grande, mas infelizmente a gente não está vendo isso nos canais maiores. Porque eles sentem que isso é uma coisa mais complicada, que tem que ser trabalhada, que o público não vai aceitar. E, infelizmente, parte do público não aceita mesmo. Mas eu acho que aí tá uma grande desculpa. A gente não sabe até que ponto o público aceita ou não, porque a gente não testa. E a gente sempre joga essa resposta. Pô, eu não vou colocar porque o público não aceita. Você não sabe, você nunca colocou. E se você nunca colocar, ele nunca vai aceitar mesmo, porque ele não vai ter essa possibilidade. Quando você fala, legal ver uma mulher ver outra mulher narrando, durante o programa, a narradora chamava no Esporte Interativo, eles perguntaram, e se você me perguntar hoje qual é a sua referência de narração? Nenhuma vai ser feminina. Sim. Eu cresci vendo narradores. Eu não tenho como falar assim, Elaine, você sempre sonhou em ser uma narradora? Nunca. Tipo, eu comecei a pensar nisso quando um narrador me falou, pô, sua voz é diferente, por que você não tenta? Entendeu? Mas a gente não sonha com isso. Eu espero que as meninas, vendo hoje que tenha narradoras, elas consigam, tipo, concretizar isso. Pô, dá pra eu ser uma narradora. Porque hoje, tipo, até, sei lá, acho que a gente tá conseguindo ocupar alguns espaços, mas eu não tinha nenhuma referência, por mais que elas já existissem, elas sempre foram muito veladas, né? Ninguém... Vamos ser sinceros, quando o Plim Plim colocar uma narradora, isso vai pegar, porque daí é o padrão deles. A gente vai ter que aceitar ou não. Até lá, a gente tem que buscar espaço. É verdade. E já passou a hora, né, da gente ver a mulher representada em todo tipo de programação e principalmente no esporte. Continuando com o nosso debate sobre representatividade e visibilidade no esporte, a gente tem um VT de uma convidada especial, que não pôde estar conosco hoje, mas ela gostaria muito de falar sobre o assunto, então pode rodar o nosso VT. Olá, Café Universitário. Meu nome é Bruna, apelido Macaé. Eu estou no 4º ano de Rádio e TV da Unesp e como TCC eu vou fazer 5 episódios que são mini-docs sobre mulheres atletas em esportes masculinizados e que não são tão conhecidos aqui no Brasil. Foram algumas batalhas, né, para conseguir fazer o roteiro e para decidirem esses esportes, porque são vários, né? E essas batalhas se deram porque eu realmente tive essa dificuldade em achar informações sobre as atletas, sobre as modalidades e sobre os campeonatos que elas jogavam. Muitos deles me levavam diretamente para os campeonatos, times, atletas masculinos, então eu sempre tinha que lembrar de especificar que eu estava procurando saber sobre os times femininos. E nessas pesquisas, eu descobri que mais de 50% das pessoas que consomem jogos aqui no Brasil são mulheres e que o time brasileiro de rugby feminino é campeão há 14 anos consecutivos no Campeonato Sul-Americano.
Então eu jogo aí pra vocês do café essas questões assim de por que a gente não fica sabendo, se a gente não tem esse interesse da população assim, ou se realmente não é dada de uma forma tão fácil esses dados. É um trabalho muito importante que ela está fazendo, indo atrás dessas mulheres incríveis e buscando essas histórias. Vocês acham que a mídia ela tem que exercer esse papel de dar visibilidade para as atletas maravilhosas que a gente tem aqui no Brasil, essas atletas mulheres que estão sempre lutando para conseguir o que elas querem, coisa que os homens não fazem com tanto esforço? Nossa, eu acho que com certeza. A mídia, ela é assim, a passagem, assim. Então, muitas das desculpas que falam, o futebol feminino não ganha tanto dinheiro quanto o masculino porque a galera não assiste. Mas, na verdade, não assiste porque não passa, né? Então, tipo, se a mídia fizer o básico, que é basicamente deixar igual, tanto que ela passa de futebol masculino, futebol feminino, então o que ela fala dos homens, o que ela fala das mulheres igualmente, eu acho que já é, assim, uma boa parte do caminho que a gente teria que percorrer, sabe? É verdade. Bom, concordo com isso da mídia, do futebol feminino também. E a gente não pode falar que também não tem patrocínio, porque se colocar na mídia e o pessoal começar a assistir, vai começar a vender. Senão a gente vai entrar naquela, vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais. É igual o futebol, a gente coloca que ele vende mais porque o público consome mais, mas uma Superliga não é passado na TV, mas quando passa um Grand Prix, aí todo mundo, isso é muito legal o Mundial, sabe? E por que não o campeonato? Porque o futebol passa o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. Se tem espaço, alguém vai consumir. Então dê espaço para todos, que alguma parcela vai consumir. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente tem hoje é a internet. A internet ainda não é um conglomerado midiático que as pessoas têm domínio. Então, eu acho que é esses espaços que a gente pode ocupar. Sim. Porque uma pessoa que quer saber sobre futebol feminino, ela sabe exatamente onde ir na internet. Ela vai buscar aquilo especificamente lá. Então, eu acho que enquanto as grandes mídias não abrem espaço, a gente tem que ocupar a internet. Porque a internet, antigamente, elas colocavam o que elas queriam e não tinha resposta. Hoje, não. Quando eles verem que isso dá certo na internet, eles vão ter que chamar de algum jeito para eles. A gente fala de representatividade, hoje a gente tem repórter negro, a gente tem repórter gordinho, a gente tem repórter, tipo, fora dos padrões, feio, sim. Mas, o cara não precisa ser bonito, ele tem que ter conteúdo, entendeu? A mesma coisa acontece com mulheres. Então, eu acho que a gente falta espaço, a mídia é uma grande responsável e a gente pode correr atrás com a internet. E eu acho que a internet que você falou é básico. Teve uma campanha que o time de Corinthians feminino lançou esses tempos, que é... Basicamente, elas vão jogar com frases que elas já escutaram. Elas jogaram já, né? Acho Paulista, que já foi. E olha só, jogaram com essas frases. Então, só com frases que elas já ouviram. O lugar de mulher é na cozinha, estava estampado na camisa do Corinthians, cheia. E agora, depois, isso aí era pra falar. A gente ouviu a vida inteira isso. A gente estampou essas frases agora. A gente precisa de patrocínio, porque não tem. Tipo, colocar o patrocínio no lugar dessas frases. E na internet foi uma das campanhas, tipo, mais compartilhadas, mais vistas. E então eu acho que concordo muito com o ponto de você da gente ocupar a internet, que é um lugar que a gente tem como para caminhar para ocupar as grandes mídias, igual você falou do Plim Plim no futuro. Mas aí a gente também não pode deixar morrer. Por exemplo, teve essa campanha. Hoje, o Corinthians é patrocinado por quem? Por ninguém. Elas jogam com a camiseta branca, sem nenhum patrocínio. Então, uma campanha que teve uma super visibilidade continua batendo. Sim. Até isso pegar, entendeu? Uma hora vão olhar. O Corinthians tá em primeiro no Brasileiro, tá divando no Paulista, entendeu? O Corinthians tá onde no Brasileiro masculino? Tá em sétimo, correndo atrás para chegar no G6 para entrar numa classificação de pré-Libertadores, entendeu? É muito importante mesmo a gente, então, afirmar tudo isso nas mídias sociais, no nosso dia a dia, assim como a Maria Eduarda está aqui com o nosso colete maravilhoso aqui da Unesp, jogue como uma mulher. Gente, esse foi o Café Universitário. Hoje a gente falou sobre o tema Mulher no Esporte e a questão da busca pela igualdade, o esporte universitário, a representatividade das mulheres no esporte e na mídia esportiva, além da visibilidade. Agradecemos a participação dessas mulheres incríveis que vieram aqui hoje. Muito obrigada, Elaine. Muito obrigada, Maria Eduarda. E continuem lutando por essa causa que é tão importante. Continuem com a gente aqui na FAAC Web TV e nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.